Turma, continuando então aí no módulo 24, né, que é o módulo mais extenso, porque a gente tem que falar de dois assuntos aí dentro da eletrólise, que um é a ígnea, que nós já falamos, né, na aula passada. Agora nós vamos falar da eletrólise aquosa, que requer um pouco mais de atenção, tá? Porque ela tem alguns detalhes, não é difícil, mas a gente precisa de bastante atenção para vocês conseguirem entender qual que é a diferença entre a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Então, o que acontece? Na eletrólise aquosa, quem que vai ter participação da água? Onde ela vai se participar? Nós não falamos, né, lá no início da aula de eletrólise, que os compostos participantes, eles têm que, né, ter os íons livres, ou seja, os íons, né, porque nós vimos que quem vai participar são compostos iônicos. Então, a maior parte dos compostos iônicos nós temos são os sais, tá? Mas nós temos os óxidos iônicos também, nós vimos lá da bauxita, tá? Então, eu tenho que separar, né, os íons, eu tenho que separar os cátions dos ânions. O que vai acontecer? Se eu colocar aquele óxido, aquele sal em água, a água ela tem a propriedade de dissociar, né? Grande parte de sais, grande parte de óxidos. Alguns que nós já vimos, né? Lá na frente 4, em aulas anteriores, tem alguns compostos que não se dissolvem em água. Então, ali eu não consigo, claro, fazer uma eletrólise aquele composto, aquele sal que não se dissolve em água, tá? Mas os sais que se dissolvem em água, assim como os óxidos, então, a água vai servir para isso. Para quê? Para separar aqueles íons. Com isso, né, a gente percebe que muitos compostos a gente não vai ter gasto alto de energia, porque eu não vou precisar né, porque normalmente esses sais, todos os compostos que têm metal, eles têm ponto de fusão alto justamente por conta do metal, tá? Então eu gasto uma energia alta para fundir. Quando a água entra em cena, a gente vai ver que a gente já diminui muito esse gasto de energia, mas tem um pequeno problema aí, que a água, né, ela pode competir, tá, até entre aspas, ela pode competir pela eletrólise, para sofrer eletrólise também, tá? Então, ela além dela dissolver, mas ela pode competir. Por quê? A água também, como que é a dissociação dela? Lembra que ela é formada pelo H+ e OH-? Ela, né, quando ela pode sofrer, ela é uma molécula, ou seja, H2O é uma molécula, ocorre ligação covalente, então ela é um composto molecular. Só que, em frente a uma reação não espontânea, que o que acontece na eletrólise, a descarga ali, o que acontece? Eu dissocio a água. Eu separo o H+ do OH-. Tá? Então, o O vai lá com o hidrogênio e o outro fica H+. Sofre descarga, a água também vai sofrer uma dissociação. Então, eu vou ter, ó, na eletrólise, um cátion e um ânion formado pela água. Tá lá, né? Ó. Então, eu tenho um cátion e um ânion formado pela água, certo? Então, quando que ela vai sofrer? Então, tem alguns, né? Vamos só entender aqui quando ela sofre oxidação, ou seja, no anodo. Ao sofrer oxidação, então, é o próprio nome. Então, a gente não precisa de decorar, só a gente fazer ligações, a gente pensar no nome. Oxidação. Oxidação me lembra quem? Oxigênio. Tá? Então, quando a água sofrer oxidação, ou seja, se ela, de repente, ela vai para o anodo, né? Nós vamos entender quando que ela vai. E ela sofre oxidação, porque no anodo sofre oxidação. Quem que ela vai liberar? O gás oxigênio. Então, entendeu? Então, ela libera o gás oxigênio e o H, o que ele vai fazer? Né? Não é HOH? Então, a oxidação ela vai liberar o O2. O H, ele vai ficar ali para quê? Para deixar o pH ácido. Então, ela vai liberar, quando ela sofrer oxidação, ela vai liberar o gás oxigênio e os íons H+, que perdeu o O ali, vai estar ali para deixar o pH ácido, entenderam? E os elétrons vão estar na onde? Nos produtos, tá? Agora, então, olha lá, se a gente for analisar, né, o número de oxidação do oxigênio, porque ele é o principal, porque ele vai ser liberado ali quando ela sofrer a oxidação, né, a oxidação de um oxigênio, ó, ele vai de -2 para 0, então aumentou o seu NOx, então realmente sofreu oxidação.
Na redução, então, de repente, a água sofre, mas que ela vai para o cátodo sofrer redução. Então, se no anodo ela liberou o gás oxigênio, no cátodo ela vai liberar quem? O gás hidrogênio, tá? Vocês vão entender ainda melhor quando a gente chegar lá na parte de reações orgânicas, lá na frente 2, nós vamos falar, né, das oxidações e da redução. Nos compostos orgânicos, quando eu falo oxidação, eu aumento o número de oxigênio encaixado ali. Número de oxigênio, número de ligação com o oxigênio na molécula orgânica. Quando eu falar de redução, vocês vão ver que eu vou aumentar o que é a redução? Eu vou aumentar o número de hidrogênios ligado à molécula orgânica. Então, aqui na água também ocorre isso. Quando ela sofrer redução, ela vai receber elétrons, ela vai lá no cátodo. Que gás que ela vai liberar? O hidrogênio. Então, a água, turma, eu tenho que guardar que ela vai liberar os dois gases. Ou ela libera o oxigênio ou ela libera hidrogênio, se ela participar da eletrólise. Né? Se ela sofrer descarga e de repente ela competir e conseguir chegar nos dois polos, ou no anodo ou no cátodo. Se ela for para o anodo a oxidação, ela libera quem? O oxigênio. Se ela for para o cátodo, redução. Então, se na oxidação liberou o oxigênio, agora eu vou liberar o hidrogênio, o gás hidrogênio, tá? E aí, outra coisa que a gente tem que ficar de olho é no pH, porque os exercícios do Enem e dos principais vestibulares, eles vão fazer esse tipo de questionamento. O que aconteceu nessa solução aquosa? Então, de repente, se ela foi para o anodo, ela liberou o gás oxigênio, o pH sobrou o H+, o pH ficou ácido. Se ela foi para o cátodo, liberou o gás hidrogênio, o que aconteceu? Hidrogênio, então o H já saiu, mas tem a hidroxilo, o OH-. O OH- ficou ali. Então, ele vai deixar o pH básico. Então, isso que eu tenho que ter em mente, tá? Que a água libera dois gases e ela também, de repente, ela pode deixar o pH ácido ou o pH básico, tá? Mas quando que ela vai sofrer esses, né? Quando que ela vai sofrer eletrólise? Então, vamos lá, ó. No cátodo, se o cátion que está presente no sal for pertencente, né, um metal alcalino, né, do grupo 1, então sódio, potássio, lítio, ou do grupo 2, o alcalino terroso, né, magnésio, berílio, cálcio ou alumínio, então se for qualquer um desses três, a água vai sofrer redução. É ela que vai correndo, ela ganha, tá? Para sofrer redução. Por quê? Porque o potencial de redução dela é maior do que desses metais. Os metais, eles não querem oxidar, reduzir de jeito nenhum. O negócio dele é só no ar. Só que, em presença de água, se eles estiverem lá, qualquer um deles vão jogar água, vai você lá pro eletrodo, que nós não vamos sofrer redução, tá? Os outros cátions, os outros metais, então ferro, zinco, né, cobre, todos em presença de eles que vão sofrer redução. Apenas esses três grupos, eles falam até tá? Os alcalinos ferrosos e o alumínio, se tiver eles, né, igual lá na bauxita, o Al2 ou A3. Ela tá lá, né? Por que a gente não pode colocar, né? A gente não pode fazer uma solução da bauxita? Justamente por isso, tá? Justamente porque se eu colocar uma solução aquosa, o alumínio ele não vai sofrer redução. Ele vai empurrar água para sofrer redução, tá? Então, no anodo, se o ânion que estiver lá no composto for o fluoreto, né? O flúor, ou um ânion oxigenado, né? Então NO3, CO3, né? O nitrato, o carbonato, o sulfato, SO4. Se for um ânion oxigenado ou flúor, quem vai sofrer a oxidação, quem vai correndo para o anodo é também a água, tá? Por quê? Porque a água, nesse caso, ela possui maior potencial de oxidação. Esses elementos não querem perder, ainda mais, imagina o flúor, que é um elemento super elemento, você acha que quer perder oxidar de jeito nenhum. Então, por isso que ele empurra a água mesmo. Aí, depois, os ânions oxigenados, porque tem o oxigênio, que é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, ele também não quer perder de jeito nenhum, ele empurra a água para ir lá oxidar no lugar deles, tá? Lembrando que o OH- a hidroxila, se tiver lá uma hidroxila, ela vai sofrer oxidação, tá? A gente fala os ânions oxigenados lá dos sais, tá bom? Mas a hidroxila, ela sofre oxidação
ao invés da água. Então, essa aqui é a exceção, né? Que eu tenho ali um oxigênio junto, né? Um ânion que tem oxigênio, mas ela sofre redução, certo? Então, vamos lá, olha para vocês verem. Então, vamos ver que é uma solução aquosa do cloreto de sódio. Então, vamos lá, Na, ele é elemento do alcalino, então ele não vai sofrer redução, ele não vai pro cátodo, tá? Quem vai pro cátodo? A água, tá? Se ela vai pro cátodo, ela sofre o quê? Redução. Ó, a água, cátodo, CRAO, né? Redução. Então, ela vai liberar quem? O gás hidrogênio, tá? Ela libera o gás hidrogênio, tá? Vamos lá então, né? Ó, então ela sofre redução, ó lá, né? Ó, liberando gás e hidrogênio, tá bom? 2 elétrons aqui e o gás hidrogênio. No anodo, vamos observar o ânion, que é o cloro. Não é flúor e não tem um O junto com ele. Então, ele que vai sofrer oxidação, ele que vai lá. Não, a água não vai, nesse caso, a água não vai ser empurrada, né? Eu brinco, ela é empurrada, ela não vai. Porque o cloro, ele vai preferir perder elétron do que a água, tá? Então, quem que vai liberar aqui, ó, então, na oxidação, o Cl-, ele vai perder elétrons e vai liberar o gás cloro. Então, né, numa eletrólise nesse caso aqui, ó, eu vou ter, né, a liberação do gás cloro, liberação do gás hidrogênio e ainda vou ter um pH, né, por causa da eletrólise aqui da água. Lembra que se ela libera, né, o gás hidrogênio, o pH vai sobrar o OH, tá? Que vai deixar o pH básico, tá? Ainda vou ter uma base forte aqui, o NaOH, tá? Isso aqui eu falei para vocês da eletrólise ígnea, né? Lá no SAI não é eletrólise ígnea. Lá o que é uma eletrólise aquosa do NaCl, que é bem mais barato. Como eu não preciso do Na, lá no caso da estação de tratamento aqui de Três Pontas, eles precisam do gás cloro, que é o gás cloro que vai, né? Que eles vão trabalhar para fazer a desinfecção da água, né? E eles podem fazer uma eletrólise aquosa que é bem mais barato, não requer tanto gás de energia, tá? Então é assim que fica, né? Então aqui vai ser liberado 2 gases, um cloro e um, né, hidrogênio, certo? Entenderam? Tá? E assim mesmo, se fosse um ânion oxigenado, quem entraria ali ia ser água. Então a água ela ficaria no anodo do cátodo. Então tem que, né, guardar bem isso, bem esse detalhe, tá? Porque tem que ser decorado mesmo. No Enem mesmo eles dão, cai demais, eletrólise aquosa de muitas substâncias, NaCl de vários sais, cai sempre. É um de pilha e um de eletrólise, e quando é eletrólise, especialmente é a aquosa, que é a que mais cai. A galvanoplastia, o que é a galvanoplastia, tá? É quando eu vou fazer um revestimento de determinados metais com outros metais mais nobres, tá? Então, cromar, o que é cromar? Peças muito usado, né, para cromar peças de automóveis, tá, de veículos, tá? O que é aquelas peças cromadas? Como que eu faço aquela peça cromada? Eu coloco aquela peça, como ela vai funcionar como um eletrodo, né, em uma cuba eletrolítica, cuja eu já tenho o metal que eu quero ali, que eu quero que eles revistam, né, para eles revestir aquela peça. Ele vai estar fundido, eu mergulho aquele metal, então numa cuba eletrolítica, com descarga elétrica, o cromo ele vai grudar, né? Ele vai lá no cátodo, ele vai grudar, que esse, no caso, o metal, ele vai, né, a peça, ele vai ser o cátodo, ele vai grudar ali, sofrer a descarga, ele vai, né, revestir aquela peça. Vocês já viram falar dos folheados, né? Esse aqui é folheado a ouro, as joias, né? Muito falado, folheado a prata, folheado. O que é o folhear? Então eu vou pegar, né, uma joia com metal não tão nobre como prata, como ouro, tá? Vou mergulhá-las em uma cuba eletrolítica com o metal ali que eu quero folhear, né?
aquele metal vai sofrer uma descarga elétrica. Lembra que eles são pouquíssimos, igual o prata, eles são pouquíssimos reativos, então eles vão, né, sofrer uma descarga e vão, né, vão lá e vão revestir aquela joia, tá? Então, essa técnica de revestimento metálico nós chamamos de galvanoplastia, que é justamente fazer o quê? Uma eletrólise do metal que eu quero revestir com a peça. Eu vou colocar aquela peça mergulhada ali naquele metal fundido, porque se eu com uma descarga elétrica, se eu colocar aquela peça mergulhada no metal fundido ali e não dar uma descarga elétrica, eu vou tirar a peça, ela vai sair com nada, tá? Eu preciso dar uma descarga para aquele metal oxidar, né, e grudar na peça, tá bom? Turma, então é isso. Tá? Então, vocês farão para mim, né, os resumos, tá? Esses resumos, eu quero que vocês podem grifar as partes mais importantes aqui na apostila, mas eu quero que vocês façam um resumo, né, sobre a eletrólise aquosa. Quando ela acontece, a parte de dissociação, quando ela vai para o cátodo, qual que é o gás que ela libera, quando ela vai para o anodo, qual que é o gás que ela libera. Então eu quero que vocês façam, né, no caderno ou então numa folha, coloquem para mim, tirem foto, porque vai, né, para esse módulo vai ser, eu vou observar bem, especialmente a eletrólise aquosa. E farão para mim também os exercícios da página 108 e o número 3 a 109, tá? Daqui a pouco a gente corrige aí por videoconferência. Bons estudos, até a próxima!